sabendo que não há outro Deus fora do Deus que nós servimos, ser grato a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos em uma casa de oração, hoje retornando aqui nesta casa, aqui no Miriam. Louvar ao Senhor Jesus pela vida do vosso pastor, o nosso amigo, pastor Fábio. Deus abençoe o senhor pastor, Deus abençoe a esposa, Deus abençoe filhos, toda a família. Louvar ao Senhor Jesus também pela vida de todos os obreiros. Deus abençoe cada um dos irmãos, a função que o Senhor o ordenou. Louvar ao Senhor Jesus pela vida de toda a igreja. Deus continue nos abençoando e dando vitória. Também aqui justificar a ausência da minha família. Deixei ali a minha esposa e meus filhos ali na sede do nosso setor em Itaquá. Fiquei ali um pouco e viemos para cá. E logo mais voltaremos para buscar-nos ali no término do culto. Então, por isso a minha família não está comigo aqui. Também quero louvar a Deus, irmãos, dizer que me alegra muito ver a atitude como a dessa jovem que aqui louvou ao Senhor, fazendo um propósito com o Senhor e de fato vivendo milagre. É lógico que quando nós falamos de simplesmente capacidade humana, isso nos leva a algo lógico, mas a nossa fé gera milagre. Então eu louvo ao Senhor por essa atitude e me faz lembrar, só aqui fazendo parênteses, quando eu tinha 19 anos, me lembro que eu já trabalhava desde os 15 anos de idade e eu não era um dizimista de fato. Eu ofertava todos os meses, mas não tinha um compromisso com o dízimo. E eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 19 anos de idade. E foi algo muito rápido, com 7 meses estávamos noivos, com 10 meses estávamos noivos e com 2 anos e 7 meses estávamos casados. E quando nós estávamos planejando nos casar, eu me lembro que na época eu trabalhando e guardando recurso, e alguns amigos, alguns colegas nos orientavam a gastar o dinheiro, e de uma maneira prudente eu guardava parte do recurso e lembro-me que ajudava meus pais, dava uma parte do valor para minha mãe e também fazíamos ali, ajudávamos na compra de casa, porque o primeiro mandamento com promessa na palavra é este, né, irmãos? Para honrar o pai e a mãe. E eu sei que nós não estamos no culto específico de jovens e adolescentes, mas eu sei que às vezes tem alguns marmanjos, né, irmãos? Que além de não ajudar, ainda pega empréstimo dos pais, né, irmãos? Mas veja só, me lembro que na época eu procurando um terreno para eu poder comprar e começar a construir uma casa para me casar, e eu me lembro que eu tinha ali um valor guardado, mas não era suficiente para o que eu precisava. Mas eu fiz um propósito com Deus, e do que eu tinha guardado eu tirei 10%, como que para colocar em dia os 3, 4 anos que eu não havia assim feito. Eu ali coloquei em dia, levei o dízimo, e na lógica humana, se estava difícil com o que eu tinha, imagina com menos 10%. Mas eu louvo ao Senhor que Deus preparou, e com aproximadamente 5 meses depois nós tínhamos comprado um terreno que Deus nos deu condição de comprar. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque hoje não é que os milagres diminuíram, é que os propósitos diminuíram. Mas
através do testemunho desta jovem, fica aqui um ensino para mim e com certeza para nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia por gentileza, irmãos. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas. Seremos breves. O pastor Fábio nos deu tempo, mas sabemos que ainda há a realização da Santa Ceia e não queremos atrapalhar. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8, versículo de número 9. Todos se localizaram, se possível for, diga glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 8 vai dizer assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la, e quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Quantos podem glorificar ao Senhor pela tua palavra? Estamos diante de um texto, texto esse que apenas Lucas vai relatar. Marcos não relatou, Mateus não relatou, João não relatou, mas Lucas faz questão de assim fazer, relatar esta parábola proposta por Cristo. Nós vamos observar que Lucas ele tem uma singularidade naquilo que Deus o deu. Digo isso porque acredito que eu já falei isso aqui. Lucas, dos escritores da palavra, daqueles que foram inspirados, que acreditamos que foram 40, Lucas é o único que não é judeu. Lucas é o único que não vem de uma semente abraâmica. Então Lucas, ele tem já o privilégio, por não ser judeu, e ter a oportunidade de ser um dos 40 que teve a inspiração de Deus para escrever um dos 66 livros, no caso dele, 2 dos 66 livros, porque Lucas escreveu o Evangelho segundo escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas, às vezes não damos a devida importância, mas Lucas, dos 27 livros do Novo Testamento, hoje é o dia da Bíblia, e é bom também falar a respeito de Bíblia, e não viemos aqui para algo diferente, nem para contar história, mas para falar da Bíblia. Nós vamos verificar que Lucas, dos 27 livros, Lucas ele tem uma participação de extrema importância. E se não bastasse a importância, porque Lucas, além de falar da biografia de Cristo, Lucas ainda falou da igreja de Cristo após a ascensão de Cristo. Então ele fala do início da igreja cristã de fato. E nós vamos verificar que Lucas, dos 27 livros, se nós verificarmos em relação ao volume que foi escrito nos 27 livros, quase que 1/4 de todo o Novo Testamento foi Lucas que escreveu. Porque se pegarmos o Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas e também Atos dos Apóstolos, todo o volume dá quase 1/4, tamanha importância. Nós vamos verificar que Paulo teve a sua importância escrevendo 13 livros, mas Lucas não fica atrás, tá? Quase 1/4, 1/5, quase 1/4. E nós vamos verificar também que Lucas, ele foi contemporâneo de Jesus. E Lucas, nós sempre observamos Barnabé andando com Paulo, nós sempre observamos Silas andando com Paulo, mas
nós vamos observar também que Lucas andou com Paulo. O próprio Paulo vai dizer que Lucas andou com ele. Ele vai dizer a Timóteo, com uma certa feita, que apenas Lucas ficou com ele, que Demas tinha o deixado, mas apenas Lucas havia ficado com ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Lucas, quando está narrando e quando está falando do acontecimento, Lucas vai narrar Atos capítulo 28 na primeira pessoa, como que dizendo: eu estava lá quando Paulo naufragou, eu estava lá quando ele foi preso. Então Lucas participou disso. Lucas, irmãos, preste bem atenção, Lucas ele não foi um que andou com Cristo, mas Lucas ele buscou conhecimento da pessoa de Cristo. Ele não somente buscou informação de Cristo, mas Lucas buscou também conhecimento, porque há uma diferença entre buscar informação e conhecimento. Afinal de contas, informação nós acumulamos, agora conhecimento nós selecionamos. Afinal de contas, informação, isso também nos fala da capacidade de memorizar, mas conhecimento fala de se conviver ou de buscar em detalhe aquilo que se quer conhecer. Então Lucas, ele conhecia da pessoa de Cristo, tanto que Lucas, ele traz alguns detalhes que outros não trouxeram. Ele fez questão de falar da viúva de Naim, outros não falaram sobre isso. Ele fez questão de falar da maioria das parábolas. Afinal de contas, o seu maior intuito era de fato alcançar os gentios. E qual linguagem não se adequava a esse público, senão uma parábola, para fazer uma história de algo que ele queria falar e ficar de uma maneira mais compreensível para aqueles que o escutavam. Agora Lucas, diante disso, ele nos narra no capítulo de número 15, um certo momento que Jesus Cristo estava ensinando, e havia ali algumas pessoas que estavam observando que Cristo, para eles, Cristo perdia tempo com aqueles que não mereciam Jesus Cristo. Cristo, ele colocava o seu tempo, disponibilizava o seu tempo com aqueles que os judeus muitas vezes já haviam rejeitado, com publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que não só os judeus, mas a sociedade já havia rejeitado. Mas Jesus não. Jesus, ele não perdia tempo, ele gastava o seu tempo com essas pessoas, de tal forma que o próprio Cristo vai dizer que ele não veio para aqueles que já tinham saúde ou para os sãos, mas ele veio para os necessitados. E é por isso que eu estou aqui, você está aqui, muitas das vezes desacreditado por muitos, desistido por muitos, mas por Cristo ele não desiste nunca, e por isso estamos aqui para adorar e bendizer o teu santo nome nesta noite. Porque se fosse por alguns lá fora, eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não estaríamos aqui, não participaríamos do corpo e do sangue, mas pela misericórdia dele, pela graça dele que nos alcançou, pela graça dele que é de graça. E um Deus tão grande se fez tão pequeno para fazer alguém tão pequeno se tornar grande. E aqui estamos nós, porque somente Jesus faz isso. Vamos poder glorificar o Senhor Jesus por isso. Jesus, então, verificando o que eles pensavam, porque com Jesus, irmãos, não adianta querer mentir, com Jesus não adianta o pastor Renato querer enganar, com o Senhor Jesus não adianta eu dar tapinha nas costas, não querendo dizer aquilo que a minha boca está falando, porque Jesus não está atento para as palavras, ele está atento para o meu coração. Agora veja só, Jesus vendo isso, Jesus propõe uma parábola composta por 3 histórias, e nós vamos observar que na primeira história ele fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e tendo 100 ovelhas, a Bíblia Sagrada vai dizer que este homem perdeu uma.
tendo perdido uma, esse homem deixou as 99 e foi atrás desta ovelha perdida. Achando a ovelha perdida, ele coloca a ovelha no seu ombro, volta, se alegra, e a Bíblia Sagrada vai dizer que assim como ele se alegrou por achar uma ovelha perdida, há alegria no céu todas as vezes que um pecador se arrepende. Ele propõe agora esta parábola que nós lemos e propõe uma terceira parábola que fala a respeito de um homem que tinha 2 filhos. Parábola que fala que vai nos dar a entender que esse homem era um bom pai. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, Jesus vai contar, que o filho mais novo requereu a herança que lhe era de direito. Preste bem atenção. A herança só pode ser dada quando aquele que era dono do patrimônio vem a falecer. Então, se o filho está requerendo a herança do seu pai com o pai em vida, ele está negligenciando a vida do pai, dizendo assim: pai, para mim o senhor está vivo, mas para mim é como se o senhor não estivesse, então já dá a minha parte. Mas isso não é o que queremos falar hoje. Agora chegamos na segunda parábola que nós lemos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Esta mulher, ela tinha um recurso. Essa mulher ela tinha uma quantia guardada. E a Bíblia vai dizer que esta mulher perdeu uma dracma. A Bíblia vai nos relatar que quando esta mulher ela perde uma dracma, esta mulher agora, primeiro, ela se deu conta da dracma que ela havia perdido. Provavelmente ela vai contar as dracmas e verifica que só tem 9. Está faltando uma. Ela poderia muito bem se contentar com as 9, afinal de contas só está faltando uma. Mas ela não se contenta com as 9, porque ontem ela tinha 10. E ela quer voltar a ter 10. Eu quero aqui fazer um parênteses e dizer que esta mulher ela tinha sensibilidade, porque esta mulher percebeu que ela tinha uma dracma perdida, e ela tinha tanta sensibilidade que esta mulher, não se contentando com 9, para tudo para achar uma. Aleluia. Mas eu quero acreditar, pastor Fábio, que Deus permitiu esta mulher perder uma dracma, porque há momentos que Deus permite perdas na nossa vida. Há momentos que Deus permite perdas na vida do Renato. Há momentos que Deus permite as coisas saírem do controle daquilo que o Renato planejou. Mas para quê? Para acontecer o que esta mulher fez logo depois. Quando ela vê que a dracma está perdida, o que ela faz? Ela acende a candeia. Deus permite certas perdas para que nós venhamos acender a candeia que estava apagada. Aleluia. Há momentos que Deus precisa promover circunstâncias para que nós venhamos voltar a acender a candeia. Porque há candeias que se apagam quando as 10 dracmas estão ali. Quando tudo está bem, nós entramos numa zona de conforto, um comodismo, paramos, apagamos a candeia da oração, apagamos a candeia da palavra, apagamos a candeia da vigilância, apagamos a candeia da prudência. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: ei, é noite de acender a candeia. Aleluia. Sabe o que é complicado, irmãos? Eu vi esta moça falar aqui, permita-me, uma simplicidade, verificando grandeza em coisas pequenas. E tem gente pensando que ser maduro é a
coisas grandes. Amadurecimento é a habilidade de se perceber grandeza em coisas pequenas. Tem gente que pensa que alguém só amadureceu porque ele está em cima, e tem gente que, na minha ótica, está embaixo, e é muito mais maduro do que alguém que está em cima. Porque há pessoas que, conforme ele vai crescendo, o ego cresce junto, o orgulho cresce junto, o seu eu cresce junto, mas Deus tem jeito para tudo. Tem hora que ele chega e diz assim: Elias, você está grandão, então está na hora de eu tirar alguma coisa. Tem hora que nós ficamos com a síndrome de Elias: só eu faço, só eu fiquei, só eu vou, só eu sou. Aí Deus tem que dar um estalo e dizer: ei, você pensa que só você faz, só você vai, só você é. Não se preocupe, Elias, porque tem mais 7.000. Ninguém dá nada, mas eu conheço. Aleluia. Sobre a massa. Aleluia. Eu creio num Deus, irmãos, que promove coisas grandes, mas gosta de coisas pequenas. Tentar impedir as criancinhas, ele olha e diz assim: deixa vir a mim os pequenos. É deles o reino, é do pequeno. Levanta a mão comigo só se você puder. Só quem é pequeno levanta a mão. Só quem é pequenininho levanta a mão. Você é pequeno por ser humano, mas Jesus tem coisa grande para te entregar hoje. Amanhã da caia do que essa. Estamos vivendo dias em que as pessoas, não menosprezando quem tem e quem faz, a questão é colocarmos o coração nisso. Dias, irmãos, em que tem pessoas que têm dificuldade para saudar o irmão que está na porta, mas fica meia hora esperando para tirar foto com quem diz que é famoso. Pessoas que seleciona com quem ele vai conversar, mas não seleciona porque um pode agregar e outro não. Não, seleciona pela posição que a pessoa tem. Pessoas tentando impressionar só por uma voz. Pessoas tentando impressionar por causa da cor de um sapato. Pessoas tentando impressionar por causa de um anel no dedo. Aí eu vejo em Atos dos Apóstolos dizendo assim: ei, estava lá Pedro, era iletrado, era indouto, mas todos que olhavam viam o que Deus fazia e diziam: eu não posso dizer nada contra eles, porque Deus curava, Deus manifestava a tua glória, Deus batizava, a igreja crescia. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu quero que você amadureça, mas no sentido da palavra. Comece a ver beleza em coisas pequenas. Eu vou acender a candeia. Eu preciso achar a dracma. Primeira coisa, vou acender a candeia. Segunda coisa,
vou varrer a casa. Mais ou menos assim, vou mexer no que estava quieto. Mais ou menos assim, vou levantar as cadeiras em cima da mesa. Mais ou menos assim, vou começar a mexer onde eu não mexo faz tempo. Aleluia! Aleluia! Quantos aqui, irmão, na sua casa tem aquele quartinho famoso chamado quarto da bagunça? Alguém tem um quartinho da bagunça, né? Aleluia. Quartinho da bagunça. O quarto da bagunça, irmão, preste bem atenção aqui. Já estamos indo para o final. O quarto da bagunça é aquele quarto que a gente guarda alguns tipos de coisa. Primeira coisa que você guarda no quartinho da bagunça: algo que você pensou que um dia ia usar, mas nunca usou. Porque coisa que você usa sempre não fica no quarto da bagunça. Sabe aquilo que você comprou e você falou assim: vou usar, não precisou usar e pensa que um dia vai usar. Segunda coisa, aquilo que um dia você usou, mas hoje não precisa usar mais. Aleluia! Sabe o que a gente também guarda no quarto da bagunça? Aquilo que quebrou e a gente guardou para um dia consertar. O quarto da bagunça é aquele quarto, minha esposa não está aqui, senão ela ia confirmar. É aquele quarto que toda hora a esposa fala: está na hora de você entrar no quarto. Você tem que arrumar aquele quarto. Aí você diz assim: na minha folga eu arrumo, nas minhas férias eu arrumo. Passa a folga, passa as férias e você não chega nem perto do quarto. Porque você fica com medo de entrar no quarto. Você fala: não vou gastar tempo. Bom, toda palavra produz efeito. Essa aqui, no mínimo, essa semana alguém vai ter que entrar no quarto. Vai sobrar para os homens. Agora veja só. Só que tem hora que você tem que entrar nesse quarto. E quando você entra, primeiro, parece que o quarto vai te abraçar. Você abre a porta devagarzinho. E aí quando você abre, você começa a tirar as coisas. E começa a vir na sua memória: isso aqui eu comprei tal ano, isso aqui eu comprei tal ano. Daqui a pouco, passado horas que você está mexendo lá, de 100%, você tira 70, 80 e diz assim: só 20, 30 eu vou guardar. E o restante, isso aqui eu vou doar. A grande maioria, vou jogar fora, não serve mais para nada. Sabe qual que é o problema? As coisas que não servem para nada estavam ocupando espaço de coisas novas. Aleluia! E a nossa vida, irmãos, nós temos como se fosse uma mala. A gente vai andando e vai colocando as coisas na mala. Conquistas, frustração, fracasso. Renato, mas o que é frustração e fracasso? Eu aprendi essa semana. Frustração é quando você tem um objetivo e não tem disciplina, você se frustra. E fracasso é quando você tem muita disciplina e não tem objetivo nenhum, você fracassa. Agora vamos voltar aqui. Então nesta mala, a gente vai trazendo frustração, traz fracasso, traz decepções, também traz lembranças boas, traz acontecimentos que marcaram. Só que chega uma hora que a gente precisa mexer nessa mala da vida, irmão. Porque tem coisas ali que está impedindo coisas novas. E tem gente que guarda amargura nesta mala. Tem gente que marca, irmão, que guarda contenda nesta mala.
Tem gente que guarda nesta mala alguns acontecimentos que, enquanto não pedir perdão, a mala não vai esvaziar. Tem gente que até comprou mala nova, mas não adianta, a sua mala é essa. Tem gente que até comprou coisas novas, mas não adianta, enquanto você não tirar as velhas, novas não vai ter espaço para entrar. Alamai do céu. Quantos estão entendendo esta palavra, irmão? Ah, mas pastor, eu não quero mexer no que está quieto. Mas tem hora que tem que mexer no que está quieto, porque isso está quieto, mas está ocupando espaço de coisas boas. Problemas, quanto mais você demora para resolver, mais ele aumenta. E pessoas que têm dificuldade para resolver problemas pequenos, ele sempre terá problemas grandes. Pessoas que têm problema para encarar, para olhar no olho, para parar de falar no Facebook, mas sentar no sofá e olhar no olho e dizer: vamos resolver. Aleluia. Porque Facebook é lugar de gente corajosa, irmão. O WhatsApp, meu camarada, fica 5 minutos falando. Ainda bem que agora dá para apagar tudo que enviou. Agora, olhar no olho, moço, eu falei com ironia, porque corajoso mesmo é quem olha no olho, moço. E o tempo que nós estamos vivendo agora, moço, é tempo que os, entre aspas, corajosos quer resolver coisas à distância. Mas tem coisa que não adianta mandar zap nem recado, tem que chamar e sentar no sofá, sentar na mesa. Tem gente separando por zap. Tem gente resolvendo problema de ministério por zap. Tem gente desabafando ministerialmente por zap. Mas sabe quem que Deus abençoe? E Deus sempre gostou de resolver as coisas. Jesus, quando ele tinha alguma coisa para fazer, ele vinha aqui a tomar um tempo maior, ele olhava e dizia assim: hoje eu vou pousar na sua casa. Eu não vou mandar zap, não tinha mesa, não vou entrar no Facebook, não vou pousar na sua casa. Eu quero ter uma madrugada inteira com você para conversar. E Jesus está ministrando o meu coração, pastor Fábio, que ele está querendo pousar em algumas casas. Sabe o que é isso? Ele está sentindo falta da oração. Ele está sentindo falta do clamor. Sabe por que as coisas travaram? Porque você parou de falar com aquele que pode resolver. Eu vou varrer a casa. Já acendi a candeia, agora eu vou varrer. A Bíblia diz que ela acha. E quando ela acha, irmão, se eu faço aqui um parênteses de novo, ela não chamou ninguém para procurar a dracme, nem avisou ninguém que tinha perdido, porque tem situações que é você e Deus. Tem coisa que não adianta falar para ver se alguém fica com dó. Tem coisa que é você e Jesus. Jesus permitiu para você acender a tua candeia. Agora eu achei. Agora que eu achei, agora eu vou chamar os amigos. Sabe por quê, irmão? Porque momento de dificuldade, de fato, é momento de se ver amigo. Mas momento de alegria é aí que você vê mesmo quem é seu amigo. Porque não são todos que gostam de se alegrar de fato com você. Porque dificuldade, no mínimo, nivela as coisas para baixo.
Agora, a alegria deixa as coisas meio desigual. Dificuldade, tem gente que gosta de falar de dificuldade, mas ele tem um problema enorme para falar de alegria. Você já conversou com alguém, irmãos, que disputa a enfermidade? A pessoa chega e diz assim: eu estou com uma dor nas costas. O outro olha e diz assim: é que você não sabe o que eu passo. E a outra diz assim: mas eu estou tomando um remédio. E a outra olha e diz assim: é que você não viu minha caixa de sapato lá em casa. Tem gente que gosta de falar de derrota. Tem gente que coloca 1 hora para falar de dificuldade, mas não consegue colocar 5 minutos para falar de conquista. Tem gente que consegue falar 1 hora de alguém, das coisas que alguém fez. Eu quero te dizer algo, irmãos: quando nós julgamos alguém, isso não revela quem esse alguém é, revela quem nós somos, porque nós estamos julgando alguém. Julgar alguém não revela quem está sendo julgado, revela quem está julgando. Preste bem atenção. Agora eu vou chamar as amigas. E se alegrou, sabe por quê? Se eu finalizo, porque achou uma. Ela tinha quantos antes de perder? Quantas dracmas ela tinha? Quantas dracmas ela tinha? Ela perdeu uma, ficou com 9. Depois que ela achou, ela ficou com quantas de novo? E ela se alegrou porque ela voltou a ter o que antes ela tinha. Estamos vivendo nos dias atuais um evangelho que diz que você só pode adorar a Deus e se alegrar se você tiver muito mais. E esta mulher se alegrou simplesmente porque ela voltou a ter o que onde ela tinha. Ela se alegrou por causa de 10. Evidenciamos a glória de Deus hoje pelo que a pessoa tem. Isso vai criando em nós uma necessidade de ter, sendo que outrora a pessoa era vista como servo de Deus, não pelo que ela tinha, mas pelo que ela é. Glória a Deus, aleluia. Afinal de contas, carisma é como as pessoas te veem, mas caráter é como Deus te conhece. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está falando ao meu coração e ao seu, irmãos? Ei, está na hora de voltar. Está na hora de acender de novo. Aleluia. Está na hora de varrer a casa. Está na hora de examinar o que aconteceu. Está na hora de encarar os fatos. Está na hora de parar de fugir e resolver a questão. Sabe por quê? Porque você voltará e reconquistará a dracma que você perdeu. Quantos creem que é uma noite de restituir a dracma perdida? Aleluia, Jesus. Qual foi a dracma que você perdeu? O que foi que você perdeu? Eu que vos falo, se tem algo que eu tenho receio, irmãos, pastor Fábio, são das redes sociais. Porque cria para você um mundo paralelo que não existe. Aquele que Deus tem um ministério na vida dele, ele começa a deturbar o ministério de Deus na vida dele. E ele acha que ministério é toda hora publicar foto comendo em restaurante caro. Ministério toda hora é publicar foto cantando em igrejas suntuosas.
Mas o ministério não se confirma por onde você passa, mas pela palavra que Deus te dá e te usa. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer nesta noite, dirigido por Deus? Deus quer que você volte a valorizar as coisas simples. O simples de conversar com a tua família na tua casa. O simples de comer na mesa todo mundo junto. O simples de sentar no sofá e conversar pelo menos por 10 minutos. O simples de desligar o celular, deixar todos que estão fora da sua casa e viver de fato quem está dentro da sua casa com você. O simples de se desligar agora do que está acontecendo aí fora e aproveitar este momento, porque é o momento que Deus te preparou para você glorificar e exaltar o nome dEle. Acenda a candeia, varre a sua casa, procure a dracma perdida, e quando você achar, veja bem para quem você fala que você achou, porque nem todos, de fato, de verdade, torcem pelo seu crescimento. Amém? Guarde esta palavra. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Honra e glória somente para Cristo. E que Deus continue nos abençoando no nome do Senhor Jesus de Nazaré.